O dia era 19 de outubro de 2022. A Konami saía de dentro de suas máquinas de pachinko para transmitir um evento surpresa focado em Silent Hill. Oh meu Deus, todos nós pensamos. Será que finalmente vão reviver essa franquia morta? Os boatos de um remake de Silent Hill 2 estavam ganhando força nessa época, graças a um vazamento, e as nossas crianças interiores que se cagavam de medo do jogo aguardavam com empolgação os anúncios que se seguiram. Um monte de jogo que ninguém se importa, que já lançaram e já foram totalmente esquecidos, foram anunciados, assim como uma sequência do filme dos anos 2000 com o mesmo diretor, e no final, ele, Silent Hill 2 Remake. Ah, meu Deus, velho, finalmente estava acontecendo! Mas espera, faltava descobrir qual seria o estúdio que faria a adaptação, e havia um deles que era a escolha maldita pro projeto. It's Bloober Team. No! Really not okay. Really not okay. Thank God, by the way. Bringing back... okay, it's Bloober, but it's okay. We got the original team, guys. We've got the original team. Bloober Team. Os criadores de Layers of Fear, The Medium, The Observer e Bruxa de Blair. Jogos que casualmente ouvimos falar até que bem, né? Na verdade não. Pois existe uma verdade por trás das narrativas da Bloober que não está escondida debaixo de uma camada tão profunda assim. E caso você não tenha notado nada de errado na sua jogatina casual, basta um olhar um pouco mais atento para perceber a podridão por debaixo dos panos. Mas, afinal, qual o problema com as narrativas da Bloober? Por que Silent Hill 2 é um jogo tão importante e aparentemente intocável assim? E por que a Bloober Team foi uma péssima escolha da Konami para fazer Silent Hill 2 Remake? Essas são as perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Excellent! Fala meus bacano, beleza? Eu sou o César, este é o César Verso, o canal onde eu trago vocês para dentro do meu universo. E para responder todas aquelas perguntas eu vou ter que traçar um paralelo entre dois jogos aqui. The Medium, da Bloober Team, e, obviamente, Silent Hill 2, da Konami. E o motivo de eu ter escolhido especificamente esse jogo da Bloober é porque eles tentam desesperadamente fazer o próprio Silent Hill, da mesma forma que eles já fizeram o próprio PT com Layers of Fear, e eles falham miseravelmente em todos os aspectos, desde gameplay até a narrativa. Mas eu tô aqui para falar especificamente da escrita e do storytelling, pois é a minha especialidade como escritor, roteirista e mentor de escritores, né? The Medium conta a história de Mary Ann, uma mulher sensitiva a espíritos que consegue falar com eles e descobrir suas histórias, que foi misteriosamente chamada para um antigo ponto turístico que sofreu uma tragédia e agora está abandonado, e cheio de eventos paranormais misteriosos relacionados ao motivo que ela foi chamada ali. Soa familiar? Pois em Silent Hill 2 temos James Sunderland, que foi chamado a Silent Hill por uma carta de sua falecida esposa, Mary, e uma vez lá, nós descobrimos uma cidade abandonada que sofreu uma tragédia e agora é cheia de eventos paranormais e misteriosos relacionados ao motivo que ele foi chamado ali. Nos dois jogos, você tem o mundo normal e o outro mundo, com monstros que servem como personificações dos traumas dos personagens que ali habitam, com a diferença que Silent Hill não tem essa mecânica imbecil e preguiçosa de mostrar os dois mundos ao mesmo tempo, como quem te cotovela na costela falando, olha só ali, ó, é o mesmo mundo, cara, só que diferente, olha que inteligente isso que eu fiz, hein? E é aqui basicamente onde acabam as semelhanças. Pois, se em Silent Hill 2 temos toda a sutileza da história e o cuidado que eles tiveram em lidar com temas muito sensíveis como abuso infantil, frustração sexual, estresse pós-traumático, suicídio, assassinato, em The Medium temos uma tentativa ridícula de lidar com os mesmos assuntos, mas com uma escrita totalmente desrespeitosa e que passa uma mensagem completamente errada e até mesmo perigosa sobre esses assuntos. Em determinado momento de The Medium, somos apresentados a história passada de um dos vilões, entre muitas aspas, do jogo, Richard, cujo demônio é a manifestação obesa e gigante cheia de mãos e tentáculos chamado o Comedor de Crianças. Sim, isso está indo exatamente pro caminho que você pensou. O nome do demônio em inglês quer dizer comedor, eater, no sentido gastronômico, mas o que a pessoa do mundo real atrelada a esse bicho fazia tem o outro sentido que você pensou. Durante esse passado do personagem, que é logo de cara mostrado como um pedófilo, aprendemos que esse seu demônio pessoal surgiu por conta de um trauma de infância em que seu pai era violento e abusava da esposa. E como o jogo nos conta isso? Nos fazendo ouvir um áudio de mais de 1 minuto do estupro da mulher pedindo socorro e pedindo pra ele parar. E a conclusão de todo esse arco, de toda essa exposição, totalmente com muito tato e cuidado dessa empresa, do passado desse personagem, é a seguinte: nós não podemos culpar o Richard pelas atrocidades que ele cometeu, afinal, ele também foi uma vítima na infância. E o motivo que eu fico puto com esse jogo é que esse é um assunto que eu entendo bem. Trauma de infância e abuso. A pessoa quer falar de outra coisa, né? Então, eu não sofri abuso sexual, mas psicológico e físico, com certeza.
Minha vida inteira, até meus 30 anos, eu vivi junto com o resto da minha família debaixo da sombra de um abusador, que era meu tio. Eu não preciso entrar muito nesse assunto pro vídeo não virar um desabafo que eu já não preciso mais, mas só pra vocês entenderem o clima da bagaça. Esse meu tio é o motivo de toda a tristeza, raiva e desavenças da minha família, e se ele nunca tivesse existido, todas as nossas vidas teriam sido objetivamente melhores. Deu pra entender? Beleza. Pois então, esse meu tio sofreu muito abuso e tem muitos traumas de infância por causa do pai dele, meu avô, que por algum motivo pegou ele pra Cristo e decidiu descontar tudo que ele odiava do mundo no meu tio. Beleza, que triste, e isso é realmente uma pena que tenha acontecido. E aí ele cresceu, só que ao invés de lutar pra superar isso, ser uma pessoa melhor, quebrar o ciclo, todo esse papo, ele foi pior que o pai dele, e por isso que eu peguei ódio de The Medium, por causa dessa filosofia determinista que tenta justificar a ação de alguém só porque essa pessoa também sofreu abuso. Mas assim, eu acho válido o ponto de vista determinista quando falamos a respeito da reação de algo. Por exemplo, até hoje, se eu escuto alguém gritando e armando um barraco, eu já fico nervoso tentando achar um meio de sair daquela situação ou daquele lugar. É uma reação que eu não controlo, engatilhado pelo trauma. Mas as minhas ações, por outro lado, eu controlo, e eu decidi não ser igual ao meu tio porque eu não quero ser um ser humano de bosta. E os meus traumas e problemas psicológicos não são um motivo válido para eu ser um lixo com as outras pessoas. E é justamente isso que The Medium vai contra ao dizer que temos que relevar as atitudes de um vilão que é o pior tipo de gente que existe, uma pessoa que machuca crianças, só porque ele também foi uma vítima na infância. E outro problema que eu tenho com The Medium, em contraste com Silent Hill 2, é a inconsistência na mitologia da história. Richard, o pedófilo, tem pano passado para suas ações porque foi um demônio que controlou ele não tem escolha, portanto ele não tem culpa. Só que ao mesmo tempo temos outro vilão, o agente da KGB Henry, que é mal simplesmente por ser mal, e a Lily, que tem um demônio dentro dela que influencia ela, mas não controla as ações dela. Então, The Medium, qual vai ser o tema da tua história? Ninguém tem culpa por agir manipulado? As pessoas são naturalmente más? Ou as pessoas são influenciadas pelo trauma, mas não são controladas? Se você vai fazer horror psicológico e vai usar demônios para representar os traumas e ações dos personagens, sejam eles vítimas ou vilões, a representação de tudo isso tem que fazer sentido para cada um e tem que ser consistente dentro da lore. Um não pode contradizer o outro, pois isso cria um mundo difícil de se compreender e por causa disso, difícil de se acreditar. E a coisa mais importante pro horror do bagulho ali funcionar é que o mundo que os personagens habitam tem que ser crível, não só pro personagem, mas pro público. Isso tem mais peso ainda em um jogo de videogame que o público é o personagem que ele controla. E tudo isso é definido de uma forma centralizada facilmente pelo tema principal da narrativa. Como podemos ver em Silent Hill 2, em que temos vários monstros totalmente diferentes um do outro, que são consistentes em seu motivo de existir, graças ao tema do jogo que é a culpa do crime que James cometeu, assim como sua frustração sexual. Por exemplo, a Lying Figure, ela é uma criatura criada para simbolizar a sensação de confinamento e é uma manifestação física do sofrimento interno do James, assim como da maneira que ele enxerga a Mary, sua esposa, quando ela estava doente, confinada à cama do hospital. E ela dizia para ele coisas que o magoavam, como Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! E o monstro te ataca com um jato de ácido que sai do peito, que simbolizam essas palavras da Mary, como se ela estivesse cuspindo veneno no James quando falava aquilo pra ele. As enfermeiras, elas serem gostosas e usarem roupas sugestivas, representam o alto nível de frustração sexual do James durante esse período. E a cabeça deformada e sem rosto representa o sufocamento que a própria Mary sofreu quando James matou ela com o travesseiro. E a cabeça dela sacode violentamente como alguém tentando se livrar desse sufocamento. Os manequins, acho que sabendo o que as enfermeiras representam, dá pra imaginar o que duas partes inferiores do torso de mulheres conectados um no outro deve representar também, né? O Pyramid Head, ele é a personificação da culpa do ato terrível que James cometeu. Ele nos persegue durante o jogo inteiro, mas não pra nos matar. Ele até nos ajuda a chegar em alguns lugares novos em vários momentos durante a jornada, e é ele quem mata a Maria todas aquelas vezes justamente pra fazer o James confrontar o que ele mesmo fez. E a Maria, a personificação da esposa do James, mas de uma forma totalmente oposta ao que era a Mary na vida real, desde a personalidade até o jeito de se vestir, e que faz o James acreditar na mentira de que nada aconteceu com sua esposa. Então, se o Pyramid Head é a verdade, Maria é a mentira. Cada um puxando o James para um lado oposto, o que é exatamente o que seu próprio subconsciente faz numa situação como essas. E que é exatamente o que deve ser feito em uma boa história, principalmente uma narrativa que depende muito das nuances e várias camadas de subtexto inseridas em todos os seus elementos, pois a jornada de um personagem, de forma bem resumida, pode ser dita que é uma disputa inconsciente
limite entre aquilo que o personagem quer e aquilo que ele precisa. E uma forma muito eficiente de criar esse cabo de guerra mental é personificar essas vontades e necessidades em outros personagens. Então, o Pyramid Head é aquilo que o James precisa, que é encarar a culpa de ter matado a própria esposa, e Mary é aquilo que o James quer. Ele foi até Silent Hill, pois acredita que sua esposa ainda está viva. E é isso o que cria toda a dinâmica do terror da incerteza de ser perseguido pelo Pyramid Head o jogo inteiro e a qualquer momento, pois nunca sabemos quando a culpa vai se manifestar em nossos pensamentos, nos fazendo reviver aquele evento que a originou, que é justamente o que acontece entre o Pyramid Head e a Maria, como eu já disse. A culpa matando a representação da esposa, a necessidade lutando em seu inconsciente para vencer a sua vontade. E aí nós temos um arco narrativo, que é quando o protagonista aprende algo e se torna uma pessoa diferente no final, quando ele aprende a largar a mão daquilo que ele quer e aceita aquilo que ele precisa. Isso demonstra não só que os roteiristas sabem o que estão fazendo artisticamente, pois dominam todas as técnicas narrativas, mas também que eles têm uma sensibilidade altíssima para conseguir fazer tudo com tanta nuance, a ponto do jogo ser assustador e bonito ao mesmo tempo, mesmo lidando com tantos temas sensíveis e muito pesados. Já em The Medium, a narrativa chega no ponto de que a única forma de impedir o demônio principal de vencer é matando a menina que o originou sem saber, como se isso fosse matar o demônio por tabela, sendo que o outro personagem, o Henry, morreu, mas o demônio dele continua firme e forte no limbo. Então isso é mais um exemplo de inconstância na lore da mitologia desse jogo. Cara, só queria abrir um parênteses aqui antes da gente continuar, porque no Silent Hill 2 a gente tem todos esses nomes da hora pros monstros, né? Tipo, a figura mentirosa ou o pai abstrato. E essa representação aqui da Lily no The Medium é chamada de tristeza. I'm sadness. Cara, só um soco no nariz pra ser mais na sua cara do que isso. Mas enfim, continuando. A própria menina, então, no final, pega uma arma e dá na mão da protagonista, ou seja, na sua mão, como jogador, pede pra você dar um tiro nela. E aí você tem que escolher entre matar a criança ou se matar pra impedir que o demônio use você pra passar o trauma adiante, que, no caso do jogo, é personificado pelo bichão chamado The Maw, que foi a causa do massacre que condenou esse ponto turístico e que surgiu graças ao abuso que a Lily sofreu nas mãos do pedófilo que o jogo passou pano. E essa é a mensagem absurdamente sem tato irresponsável que o jogo passa no final, que eu me referi no começo do vídeo. Eles estão literalmente dizendo aqui que a única forma de você lidar com seus traumas é tirar a própria vida, e que esse fardo que você carrega acaba atrapalhando todos à sua volta e que você é alguém que não tem salvação, uma causa perdida. E não é como se isso fosse um caso isolado também. No jogo Bruxa de Blair, também da Bloober, a mensagem final sobre a protagonista acaba sendo a mesma, a de que o estresse pós-traumático que ela tem transforma ela num perigo para os outros, e isso faz com que ela seja uma causa perdida, como se não existisse nenhum tratamento pra isso e a única solução pra quebrar o ciclo é a sua morte. Olha que bosta de escrita, velho. Então, só um parênteses aqui, isso não é verdade. Se você tá assistindo esse vídeo e pensa dessa forma, ou já pensou dessa forma, ignora essa merda de jogo, porque você vale a pena ser salvo e as pessoas ao seu redor preferem te ver bem do que não te ver mais. Você não é o peso pra ninguém, então pau no cu dessas narrativas da Bloober. Voltando. E aí, como contraste, nós temos Silent Hill 2, em que o Pyramid Head, como eu já falei, persegue o James durante o jogo inteiro e nós, com o jogador, fugimos dele por ser um monstrengo, mas na verdade o que está acontecendo é que o Pyramid Head, a representação da verdade feia das ações do James, e por isso que ele vê o Pyramid Head matando a Maria, a sósia da sua esposa, o tempo inteiro durante o jogo, pois é a maneira que Silent Hill encontrou para forçar o James a confrontar a verdade sobre o que ele fez. E no momento em que você, jogador, e James luta contra o Pyramid Head, eles mesmos se matam no final da luta, porque seu propósito foi cumprido, porque o James literalmente confrontou a verdade dentro dele. Olha a diferença da escrita dessa porra. E o que realmente me preocupa de verdade a respeito de todo esse negócio é que as pessoas que escreveram isso agora vão escrever isso. E não, eles não vão usar o roteiro original e fazer um remake take por take do Silent Hill 2, só que com gameplay atualizado, porque eis o que eles disseram, que foi reportado na PC Gamer. Bloober Team, fabricante do próximo remake de Silent Hill 2, está mudando de foco. Em uma conversa com o Engadget, o CEO do estúdio, Piotr Babieno, disse que o lançamento deste mês de Layers of Fear, um remake do original Layers of Fear utilizando a Unreal Engine 5, marcou o fim da era de criar jogos de terror psicológico. Daqui pra frente, a Bloober vai se concentrar em horror para o mercado em massa, antecipando que isso atrairá um público muito maior. Em termos simples, isso significa que a
Bloober está deixando de lado os jogos de Walking Simulator com foco em atmosfera e orçamento intermediário e partindo para algo mais focado em ação e controlado pelo jogador. No passado, o estúdio se concentrou na história, na atmosfera, na qualidade dos gráficos e da música, mas não deu muita atenção às mecânicas de gameplay, diz Babieno. Isso está prestes a mudar, aparentemente, como parte de um processo que verá a empresa se transformar em Bloober Team 3.0. Se Layers of Fear foi o último suspiro da Bloober Team 2.0, então o remake de Silent Hill 2 será o primeiro exemplo da nova filosofia do estúdio. Decidimos que nossos próximos títulos devem ser muito mais orientados para o mercado em massa, disse o CEO da Bloober. Gostaríamos de entregar nossas ideias com nosso DNA, não por meio de ambientação ou narrativa, mas por meio de ação, disse Babieno ao Engadget. Então, todos os nossos futuros títulos terão muitas mecânicas de gameplay. Eles serão muito maiores. Gostaríamos de entregar nossas ideias com nosso DNA, não por meio de ambientação ou narrativa, mas por meio de ação. Cara, como que você tem coragem de ser contratado para fazer um remake de um jogo que é o jogo que as pessoas lembram quando se fala a respeito de ambientação e narrativa e falar que não vai fazer um jogo de ambientação e narrativa? Tipo, cara, mano, enfim. Para finalizar, a história de Silent Hill não precisa ser atualizada para uma nova audiência, porque os temas que o jogo aborda são universais e atemporais. Qualquer ser humano que tenha vivido a própria vida consegue compreender os temas abordados pelo jogo de uma forma ou de outra, pois o jogo é bem escrito e consistente do início ao fim, além de dar vários finais possíveis baseados nas suas escolhas durante a jornada. Eu seria a favor, entretanto, de um gameplay atualizado, pois hoje em dia a câmera fixa e esse tipo de combate travadão me tira demais dos jogos, mas aceitaria se isso fosse feito em cima do roteiro original, coisa que não vai acontecer, sendo que no caso da Bloober, eles são um bando de gente sem o menor tato que tentam escrever sobre assuntos pesados que eles não entendem e não fizeram a devida pesquisa para não falar bosta. Como um contraste que eu posso dar como exemplo é o caso da Team Ninja, que durante a produção de Hellblade, Senua's Sacrifice, em que temos uma protagonista que é uma pessoa que sofre de psicose e durante o jogo nós temos representações visuais e auditivas da psicose dela o tempo inteiro como mecânica narrativa e de gameplay. E a equipe de produção do game fez uma puta pesquisa incrível que virou até documentário, que acho que você consegue encontrar aqui no YouTube, sobre como a psicose se manifesta numa pessoa, entrevistando várias pessoas que sofrem disso, para justamente poder criar um jogo que fosse, ao mesmo tempo, uma boa história, uma boa experiência de entretenimento e de terror, e que simultaneamente respeitasse as pessoas reais que sofrem disso todos os dias. Temos também o filme Smile, que é uma obra que lida muito bem com o fardo hereditário de um trauma, que é o que a Bloober tentou fazer com The Medium, mas falhou miseravelmente. Assim como o Babadook é um filme que lida de forma maravilhosa com luto e depressão, e nenhum desses filmes tem um final feliz, porém são extremamente respeitosos em retratar tudo isso de uma forma que faz sentido não só narrativo, mas também psicológico, assim como o final da Angela Orozco no próprio Silent Hill 2 como exemplo. Ou seja, a Bloober tentou imitar Silent Hill 2 ao fazer The Medium e falharam miseravelmente, e é por isso que eu acredito que eles foram uma péssima escolha da Konami para refazer Silent Hill 2. Aquele trailer de gameplay que lançaram recentemente é um forte indício de que as coisas não vão ser tão boas assim no final das contas, mesmo eles focando em gameplay e ação, como eles disseram, ainda mais somado ao fato de que a Bloober veio a público botar a culpa na Konami depois que viu que deu merda e que a galera não gostou, dizendo que não era para terem usado aqueles clipes no vídeo e etc. E essa última não é nem uma crítica minha à Bloober, é mais um aspecto de como todas as partes da produção de Silent Hill 2 Remake estão fora de sintonia. A Konami, por contratar um estúdio inepto para esse projeto, a Bloober, com esse papinho de adaptar o horror para novas audiências, além de todo esse papinho de fazer jogo de ação e não focar mais em atmosfera e narrativa, além de todo o histórico falhado de fazer exatamente o que eles foram contratados para fazer agora, e os dois estúdios se farpando e botando a culpa de algo um no outro publicamente antes do jogo sequer lançar. Cara, se isso não é preocupante para você, eu sinceramente sinto inveja dessa santa ignorância. E cara, eu sou uma pessoa que passa muito tempo dentro da própria cabeça e que se julga demais o tempo inteiro, então criar esse canal e fazer esse vídeo demandou muito esforço. Então, por isso, se você curtiu esse vídeo, eu tô começando esse canal agora e seria muito bom se você assinasse o canal para receber notificações dos vídeos novos, que eu também vou fazer nesse mesmo estilo. Eu vou postar um vídeo por fim de semana, então vejo vocês no próximo e sério, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais.